frente, porque também estamos um pouco em cima da hora, passando um pouco à frente. Temos que ver qual era esta natureza, qual é o tipo de guerra que existia aqui. Nós já dissemos isso várias vezes. É uma guerra de guerrilhas, é uma guerra que se fundamenta em princípios muito simples, que foram desenvolvidos por várias teorias, mas que vão sempre buscar este tipo de atuação, estes princípios, que são princípios que estão desenvolvidos em muitos manuais, digamos assim, de atuação das forças de guerrilha. As forças portuguesas, no fundo, ou a guerra sustentada por Portugal, é uma força de contra-guerrilha, uma força contra as guerrilhas. E isso também tem certos princípios, certas características que os militares portugueses, desde o início, estudaram, e muitas vezes estudaram nos próprios teatros de operações que existiam nessa altura, como foi na Argélia, onde foram vários grupos de militares portugueses foram à Argélia estudar as condições, e vieram e fizeram os manuais. Todos esses manuais, que eram aqueles que nós trazíamos sempre connosco, é um manual que foi logo publicado, começou a publicar logo em 61, a primeira edição acaba em 71, 72, chama-se O Exército na Guerra Subversiva, em 5 volumes, e que trata todas estas questões que se colocam neste confronto entre guerra de guerrilhas, entre guerrilheiros, e a contra-guerrilha ou a contra-subversão. Se a gente quiser que essa guerrilha é uma guerrilha subversiva, uma guerra de subversão, pois a luta de contra-guerrilha é uma luta contra a subversão. E aí, nesse manual, O Exército na Guerra Subversiva, estão todas as grandes questões que se levantam à atuação das forças regulares num teatro de operações de guerrilha. Está a questão da atuação militar propriamente dita, da organização militar, dos dispositivos militares, das relações com a população, do governo dos territórios, portanto, de uma forma geral, da ação psicológica, de todas essas componentes, digamos assim, da guerra que era conduzida pelas forças regulares. Portanto, sobre isso não havia dúvidas. O problema é que quando uma guerra destas se prolonga por demasiado tempo, o desgaste é muito maior nas forças regulares do que é nas forças de guerrilha. Porque as forças de guerrilha não têm tempo. As forças de guerrilha têm um objetivo. O tempo é o que menos conta. Podem passar por períodos difíceis, mas sabem que o seu objetivo é aquele e que dificilmente não conseguirão, com os apoios que nós vimos, com as circunstâncias daquele tempo e do apoio internacional que essas guerrilhas tinham, dificilmente não teriam êxito no seu objetivo. E quanto mais se prolongasse no tempo, mais isso funcionava a favor da guerrilha. E os princípios da guerrilha são estes, muito simples. Quando o inimigo avança, nós retiramos, e retiram, como já vimos, porque têm santuários, podem ter santuários internos, mas normalmente têm santuários exteriores, portanto têm lugares para onde podem retirar. Quanto maior é o território, como é o caso de Angola e mesmo o caso de Moçambique, mais difícil são essas linhas de comunicação para poderem retirar em segurança, digamos, para os seus santuários e para os países exteriores. Na Guiné isso era muito mais simples, o Carlos explicou. Quando o inimigo faz alto, nós flagelamos. Quando param, quando se expõem, quando estão à vista, são flagelados. Isso cria aquela insegurança, aquele que fazer, não é assim? Contínuo, permanente. Não há noites, não há dias, não há inverno, não há verão. Portanto, sempre podemos estar nessa insegurança. Quando o inimigo tenta evitar a batalha, nós atacamos. E quando o inimigo retira, nós perseguimos. Estes são os grandes princípios que vêm do Sun Tzu, do Bong Jiao, vocês estudaram um pouco isso, todos eles são utilizados e todos, e no fundo, são implantados no terreno. O que é importante é implantar no terreno é a capacidade de fazer isto. E para conseguir fazer isto, não é necessário muitos efetivos, não são necessárias grandes unidades. É claro que quando os objetivos ultrapassam um pouco isto que aqui está, e nos teatros de operações das colónias portuguesas, isso ultrapassou muitas vezes, aí sim que as forças dos movimentos já têm que ser diferentes desses pequenos grupos. E chegaram a ser unidades de maior valor, de maior potencial, tanto em termos humanos como em termos do armamento que tinham à sua disposição.
Ora, essa tipologia das guerras, também para fazermos um ponto de situação, guerra clássica ou guerra convencional, guerra de guerrilhas e a guerra de contra-guerrilhas. Não vale a pena repetir. Mas sabe-se que em determinadas situações... A guerrilha tem sempre bases no exterior, portanto são os pontos de apoio, onde o exército português, de uma forma geral, não atuou. Há algumas operações que se conhecem, são muito bem definidas e sabemos exatamente quais são. Portanto, são seguras, digamos assim, para os movimentos de habitação, são seguras e têm bases no interior, no próprio espaço de teatro de operações, têm as suas bases. Muitas vezes as bases não são fáceis de escrutinar, de ver no tipo de terreno, e tudo depende também do teatro de operações e dos locais. Mas nem sempre são muito fáceis de descobrir, nem saber onde são, não é? E, portanto, isso normalmente faz através da observação aérea, não é? E depois através das operações no terreno, que se vai a esses locais. Agora, os prisioneiros, esse é outro problema, porque não há só prisioneiros das operações, não é assim? Há outros prisioneiros. A esse propósito, eu já contei também no outro curso, também não tenho problema em contar-vos isto. Quando nós estávamos em negociações com a Frelimo, para nos situar num ponto, portanto, há duas coisas importantes que nós temos que sempre ter em conta. E um deles vamos falar quando falarmos da africanização da guerra, e este vou-vos falar agora. Quando nós tínhamos negociações com a Frelimo, já depois do 25 de Abril, portanto, já depois do acordo do ZAC, discutiam-se vários pontos, porque esta é uma fase de transição, uma transição num território daquele tamanho e com todas as questões que se levantam nessa transição, é evidente que há uma agenda, quando se faz um encontro, há uma agenda enorme, com muitos pontos. Um dos primeiros pontos, num desses encontros, que se estava a realizar em Dar es Salaam, portanto na Tanzânia, capital da Tanzânia, um desses pontos era o contencioso económico-financeiro de Moçambique, de Moçambique para Portugal. Aquela questão dos atrasados, vocês sabem, portanto, a dívida que Moçambique tinha a Portugal, portanto, o tratamento dessa questão, que eram os técnicos que tratavam disso, acabou por se assentar, depois de muita discussão, que a dívida de Moçambique a Portugal eram 5 milhões de contos. Números redondos, arredondou-se para 5 milhões de contos, era o contencioso económico-financeiro. Aquilo que Moçambique, que ia ser independente, deveria pagar a Portugal para fazer as compensações que vinham dessas relações económicas anteriores. Esse ponto ficou assente, 5 milhões. Passámos a outros pontos e tal, e a certa altura houve o ponto de prisioneiros. É outro ponto para tratarmos. Frelimo puxa de uma relação que eram os prisioneiros portugueses. Os prisioneiros portugueses ao longo da guerra não eram muitos, eram sobretudo os prisioneiros daquela questão, que talvez vocês não saibam, mas depois também podemos falar por isso para não atrasar mais, que é da Companhia de Omar. Era um acartelamento mesmo junto à fronteira, onde tínhamos uma companhia já depois do 25 de Abril, exatamente no dia 1 de agosto de 74, que foi aprisionada pela Frelimo. Foi levada a umas negociações locais e tal, e a Frelimo entrou no acartelamento e, portanto, levou os 170 militares que estavam nesse local. Portanto, eles tinham essa relação, entretanto, já, quando eram estas conversações, já eles tinham sido devolvidos à Cruz Vermelha, portanto, todo esse problema estava arrumado. Mas eles tinham isso na relação, e depois tinham na relação mais outros prisioneiros que tinham sido feitos, já tinham sido devolvidos através da Cruz Vermelha, tinham um ou dois, não me recordo bem, que tinham falecido na Tanzânia, que sabiam exatamente onde eles estavam, porque toda a listagem de prisioneiros portugueses estava perfeitamente clara, não tínhamos dúvidas nenhumas. Muito bem. Passemos aos prisioneiros da Frelimo, prisioneiros moçambicanos, no fundo, não? Como que a Frelimo apresentava. A Frelimo puxa da relação, mais uma vez, de todos os prisioneiros, ou todos os guerrilheiros que teriam sido presos, e queria saber notícias, onde é que eles estavam. Vocês podem fazer ideia do que é que a delegação portuguesa, que era uma delegação de militares, que não tinha a ver, digamos, com os prisioneiros, porque os prisioneiros, o sistema era sempre, se havia possibilidade de um interrogatório no sítio, poderiam ser interrogados pelas forças militares,
quando era resultado de uma operação, mas a primeira coisa que se fazia era entregar os prisioneiros à PIDE. A PIDE é que fazia lá os interrogatórios, isso tudo, e dava-lhe destino, não é? Não sei se as Forças Armadas, os comandos das Forças Armadas tinham algum conhecimento do destino e disso tudo, mas, de facto, quem tomava conta dos prisioneiros era a PIDE. Portanto, nós, que estávamos na delegação, não tínhamos qualquer resposta, nem de um. Quer dizer, as prisões já tinham sido abertas, já tinham sido soltos todos os presos nessa altura, no Chava, no Ivo, etc. E, portanto, não tínhamos praticamente ideia, a não ser que fôssemos ver todas essas relações e tal, poderíamos dar notícia de alguns, que eles estivessem, dos últimos, pelo menos, mas todos os outros, como no anterior, não tínhamos mais nenhuma notícia. E o presidente da delegação, que estava nessa reunião, que era o presidente, que foi depois presidente de Chissano, o Joaquim Chissano, disse, então, este é o nosso contencioso económico-financeiro. Portanto, vamos lá equilibrar isto, não é? E foi assim que houve um telefonema, e por vezes as coisas não se sabem com toda a sua dimensão. Houve o telefonema da delegação, isto foi interrompido, é evidente, houve o telefonema da delegação para o governo português, que era chefiado pelo General Vasco Gonçalves, dizendo exatamente aquilo que estava a passar e que era preciso que o General Vasco Gonçalves, como primeiro-ministro, escrevesse uma carta ao Samora Machel perdoando a dívida de Moçambique, que era a única maneira de retomarmos negociações. E aí a célebre carta do General Vasco Gonçalves, perdoando a dívida de Moçambique, foi muito criticada na imprensa da época, evidentemente, e que ainda hoje, se nós não soubermos destes contornos que se passam por trás, poderemos continuar a criticar. Portanto, esse é alguns outros conceitos que nós vamos deixar para a tarde. Quer dizer, vamos agora mencioná-los só. A contra-subversão nós já vimos o que é, portanto, a organização das forças regulares para se oporem à subversão ou à guerrilha. A quadrícula intervenção, isto é, como é que as forças regulares se organizam no terreno para se oporem à ação das forças guerrilheiras, portanto, das forças de guerrilha. Como é que a ação psicossocial procura retirar apoios à guerrilha, procura retirar o apoio da população à guerrilha, embora a ação psicossocial seja um pouco mais vasta, também seja para dentro das próprias Forças Armadas, é convencer os militares a continuar a guerra, também é uma componente da ação psicossocial. Depois a africanização da guerra, que é esse tal conceito de aumentar os efetivos à custa do recrutamento local, portanto, aliviando, digamos, o recrutamento de português. E depois as grandes operações, o conceito de grandes operações em ambiente de guerra de guerrilhas. Portanto, não aquelas pequenas operações mas este conceito que sai muito raro, as operações são raras e normalmente mal sucedidas. Vocês verão, nós, no nosso livro, procurámos abordar uma grande operação em cada um dos territórios e todas elas, de uma forma geral, correram muito mal e foram de muito más consequências em termos de desgaste pessoal, de desgaste material e tudo isso, e, por fundo, os objetivos foram muito pequenos em relação aos meios envolvidos para as levar a efeito. Para já não falar das